Mercado completamente indeciso, armadilha preparada, só não sabemos quem vai armar a sua armadilha no mercado cripto primeiro. Se serão os touros ou serão os ursos. Se forem os ursos, teremos sim aquela verdadeira oportunidade que a gente quer encontrar em setembro, que é comprar o mais baixo possível para surfar a alta do último trimestre. Ah, Sandro, mas vai ter alta no último trimestre? Eu vou mostrar isso para vocês hoje e por que eu continuo projetando uma alta maravilhosa para outubro e novembro. Então vamos lá, simbora para o nosso vídeo. Já está inscrito no canal? Se não está inscrito, este é exatamente o momento correto. Eu soube que agora é o momento correto. E você estando inscrito no nosso canal, as bênçãos cairão sobre a sua vida. Por quê? Porque você está demonstrando para Deus que tem vontade de aprender. Por quê? Porque está inscrito num canal que traz informações de primeira qualidade todos os dias para você. Então, seja muito bem-vindo aí, com o controle na televisão, com o celular, da forma que seja, inscreva-se agora no nosso canal. Então vamos lá. Partiu aqui logo rapidamente, sem muita enrolação, para a gente poder mostrar como está o mercado, né? O mercado hoje de cripto no diário. Temos algumas criptos aí subindo, mas temos também a oportunidade de ver como se ganha dinheiro com shorts. Olha só, PIF caindo 3,47% e WLFI caindo aí 11%, a tal moeda do Trump, né? O World Finance está caindo 11%, o que deu oportunidade muita gente de ganhar grana com short. E tem uma mais que eu mostrei ontem e que quem entrou no shortzinho, ó, se deu muito, mas muito bem. Então vamos lá analisar como vai estar o mercado, o que nós temos aí pela frente e o que na verdade estamos projetando que poderá acontecer. Vamos lá. Primeiro a gente tem aí algo que pode mudar um pouco o mercado. Ah, peraí, antes vamos voltar aqui, vamos dar uma futucada aqui nas ações. Google subindo 5%, aí a Alphabet, né? Temos a Apple subindo 3%, temos a Tesla subindo 1%, e deixa eu ver se tem alguma outra boa. AMD subindo aqui e tal. Nvidia ainda em alta. Então, no diário, as ações estão se comportando muito bem. E no semanal, ainda a Google está subindo 8%. Nvidia caindo 6% depois do anúncio do seu resultado financeiro. Mesmo assim, está caindo aí. A Google é que está se dando bem, né? Parece que foi aprovado aí a venda. Eu acho que a venda do Chrome, alguma coisa assim, mais ou menos assim, ou seja, ou era compra, sei lá. Foi aprovado com relação a isso e dessa forma a Google conseguiu algo que queria para evitar a questão da monopolização. Tesla caindo 5%, Apple subindo 3%. E algumas outras ações aqui, o Walmart subindo 1%, algumas outras ações subindo, mas a maioria, Uber caindo 4%, a galera não tá indo de Uber, que passou? Adobe aqui caindo, beleza, vamos lá, vamos seguindo aqui com as nossas criptozinhas. Nas top 200, temos aí Eva, 31% de alta da Eva, Morfo caindo 17%, Mog caindo 16%, a maioria caindo aí, pouquíssimo. Stark, que a gente já saiu da Stark, caindo 5%. Cake, ainda não vendi as minhas Cake, as minhas CAC, caindo 9%. Virtual, não tenho Virtual, tô fora de Virtual, 10% de queda. Tesos caindo 7%, Brett caindo 9%, ZK caindo 8%. Cara, minha ZK, eu tenho mais de 100 mil unidades de ZK. Por favor, ZK, por favor, ZK, por favor. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. ZK 20 centavos até o final do ano. Ô, glória! Aí seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas vamos lá, parando agora a brincadeira, só pra gente deixar a nossa quarta-feira aí mais feliz. E aproveitando que você está aqui vendo com a gente isso, olha só, gente. Agora eu vou. É papo sério. Hoje é o último dia para você entrar no grupo de WhatsApp e ter acesso à pré-inscrição do Imersão Cripto. Só para você entender, e claro, se você não tem interesse, pula essa parte do vídeo, mas para quem tem interesse eu tenho que falar.
O Imersão Cripto, ele terá, eu acho, com as 150 aulas, quem sabe até 200 aulas, porque ele vai unir as melhores aulas do Mago das Criptos, as melhores aulas do Avengers do DeFi, todas as aulas novas, atualizadas de análise gráfica, estratégias DeFi. Tem várias estratégias da Aave que eu vou trazer para a galera, vários protocolos diferentes, principalmente focado em pools com stablecoin e em pools para o mercado em baixa. A gente vai surfar, claro, essa alta do último trimestre, mas eu já vou focar como o Imersão Cripto terá aulas adicionadas até dezembro de 2025 e, claro, você não vai pagar mais nada por isso. O que você entrar na pré-inscrição vai estar direito não só ao que a gente vai adicionar no curso nos próximos 10 dias, você vai ter direito a todas as aulas que serão adicionadas até final de dezembro de 2025. E todas essas aulas que serão adicionadas, totalmente novas, atualizadas. Teremos várias aulas, sim, algumas que serão regravadas do Mago das Criptos e do Avengers do DeFi, e outras que serão as mesmas aulas, justamente porque até hoje está altamente utilizável. Vou dar um exemplo, uma aula sobre análise de análise gráfica usando linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. A mesma aula que foi gravado lá para o curso de análise gráfica é a mesma aula que teremos no Imersão Cripto, porque não muda absolutamente nada. O que vai mudar são as análises que eu vou trazer com novos indicadores que a gente tem apresentado aqui para vocês e novas plataformas. Então, ou seja, vai ser praticamente uma universidade que você vai ter. E hoje eu encerro esse grupo, ou seja, o grupo vai ser fechado e amanhã eu libero o acesso e o desconto que a galera que está no grupo vai ter, tá bom? Então, aproveite, é o último dia para você entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, link está aí na descrição, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem a possibilidade de haver uma mudança no mercado que muita gente está esperando em setembro, que é a questão dos juros, né? Da redução dos juros. A gente tá, cara, pelo menos até agora, aqui na CME, na aposta que está sendo feita na CME, os caras já colocam aqui 91% de chance de haver o primeiro corte de juros em setembro. O que é que normalmente acontece com o corte de juros? O governo, o Fed, anuncia o corte de juros. O corte de juros é implementado no mercado. O mercado reage assustado porque não sabe o impacto que vai dar na economia esse corte de juros. E depois da poeira assentar, aí o mercado começa a andar porque vem a confiança do investidor em voltar sabendo o que é que aconteceu e que o impacto foi positivo para a economia. Então será natural, ou um pouco antes, porque muitas vezes o mercado precifica, ou na primeira semana após o anúncio, haver queda no mercado e depois haver uma grande alta. Isso é o que acontece normalmente. Só que a gente nunca sabe as coisas que vão acontecer no futuro, né? Porque ninguém aqui é cartomante, ninguém aqui tem o globinho de cristal, ninguém aqui é adivinho, né? Nós fazemos projeções de acordo com o que já aconteceu e muitas delas são utilizadas cálculos matemáticos para isso. Então hoje a gente vê essa grande possibilidade aí no mercado. Agora vamos lá. Peraí, antes de passar para isso, deixa eu jogar para aqui. E aí a gente tem essa semana, não tem tantos dados assim. O PMI industrial, ok, pode ser que mexa alguma coisa aí. Um discurso do Trump, dependendo do que ele for discursar, né? Dependendo do que ele for falar. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego sempre dá uma volatilidadezinha no mercado. E o relatório, o payroll, o relatório de emprego não agrícola. Também isso é outro que dá uma movimentaçãozinha no mercado. Mas nada assim como uma inflação, como algo que realmente venha a querer mexer no mercado de forma definitiva. Então acredito que a projeção maior é a questão mesmo aqui que a gente vai ter da redução de juros do Fed. Então vamos lá. Diante disso, nós temos o Bitcoin aqui, o Bitcoin com foco. Deixa eu até mudar aqui, eu vou pegar esse outro aqui.
Peraí. Não, nem tenho aqui não, que eu ia mostrar. Mas bem, nós temos aqui o Bitcoin com uma grande possibilidade de garantir. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto, é aqui que eu queria mostrar. Nós temos o Bitcoin em um movimento muito parecido. Ele está ali no semanal. Vamos meter no 4 horas aqui. Ok? Com uma possível armadilha sendo montada pelos touros ou pelos ursos. Nós havíamos feito esses dois cenários ontem, né? Projetados esses dois cenários, o vermelho e o verde, ok? E até agora ele fez o que estava projetado na possibilidade de ambos cenários, o que deixa ainda a análise muito mais complicada, muito mais chata de se realizar. Por quê? Na primeira análise, nós projetamos que ele poderia ir a 112 e depois vir buscar a região dos 107 mais uma vez. Na segunda análise, que é a segunda possibilidade, ele poderia romper os 112 e aí sim ir buscar lá os 116. O que é que ele fez até agora? Tentou chegou nos 111.700, deu uma fracassadazinha, mas ainda não desistiu da tentativa de romper aqui os 112. Então, diante disso, como ele não desistiu, nós temos que empurrar a nossa analisinha um pouco mais para frente, mas não podemos desistir da possibilidade do adversário, que é o mercado, fazer a jogada verde aqui, que é a jogada de rompimento dos 112 mil. Então, para mim, ainda estou de olho nos 112 mil para definir se vale a pena reentrar para pegar já a alta do último trimestre ou se vamos ter tempo de comprar na região abaixo dos 107 mil e caso isso aconteça, ele poderá vir aqui próximo dos 99 mil aqui, o que dá uma quantidade de ordens de compra aqui absurda, que dá para você fazer quase que um DCA, entrando novamente em Bitcoin, buscando aí uma alta possível, caso você compre num preço médio de 103, você poderá buscar uma alta possível aí de acima de 30% até o final do ano. É o que eu projeto, é o que eu visualizo, só não sabemos se isso vai acontecer ou não. Mas atualmente o que o mercado nos entrega é isso. E eu vou mostrar para você por que eu acredito que isso tem uma chance grande de acontecer. Independente se ele já rompe aqui e ele vai buscar a região aqui de cima, né? Independente disso, ou se ele vem primeiro corrigir antes para poder subir. Quando a gente olha, a gente tem hoje no heatmap aqui, a gente tem uma grande quantidade de ordens nessa faixa dos 112 mil. Tá vendo a zona importante que eu mostro para vocês, que é uma zona que o mercado está olhando de possibilidade de ele ser seguro por essa resistência e cair? A prova é justamente que tem muita gente shortando o mercado, colocando seu stop nessa região aqui dos 112.040, 112.200, 112.400. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. No 48 horas, tá vendo? Ó? Tanto que muito pouca gente está aqui embaixo. A grande maioria está projetando queda, o que muitas vezes me leva a crer que poderemos ter uma limpa nesta região dos 12 mil aqui, que dela, aqui em cima, tá vendo? Uma limpa nessa região aqui que vocês estão vendo, tipo ele vinha até aqui, rompendo momentaneamente até os 112.500, 113 mil e depois sim ele iniciar a correção até a região que nós estamos buscando para comprar Bitcoin. Já há muita gente com medo de que isso possa ser um topo duplo aqui nessa região, ou inclusive que isso possa ser quando a gente puxa o mensal, a gente busca aqui uma preocupação maior. Deixa eu pegar um gráfico que esteja mais limpo aqui, peraí. Uma preocupação maior do mercado aqui, que é, peraí, deixa eu apagar essas linhas para a gente ver melhor aqui. Que é uma preocupação maior do mercado, que nós temos aqui no mensal
nós temos um candle praticamente de formação de topo e depois quase que um engolfo aqui no mensal, devolvendo toda a alta. E normalmente, isso aqui, quando acontece, muitas vezes indica topo de mercado. Então, existe sim essa possibilidade. Não é o que queremos. E por que não projetamos que esse seja o topo? Ok? Por quê? Justamente por causa desse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Primeiro que nós temos aí, historicamente, ainda até o dia 3 de novembro, a possibilidade do ciclo do Bitcoin chegar durante esse período. Quando a gente puxa períodos anteriores, olhando esse gráfico, baseado no halving do Bitcoin, olha só, ele bateu o topo justamente aqui, praticamente uma semana antes, quase 2 semanas antes, né, ele bateu o topo aqui em cima, ele bateu o topo faltando praticamente 10 dias de finalizar a barra verde aqui, essa barra que vocês estão vendo. E 2 semanas antes da linha vermelha, que claro, ele já tinha tido até a linha vermelha uma correção de 20%. Ok? Quando a gente puxa isso foi 2021. Quando você puxa isso para, deixa eu tirar aqui, para o tempo atual, nós estaríamos chegando no topo nessa linha de 6 de outubro, que praticamente seria, na verdade dá até um pouco mais aqui, ó. Estaríamos chegando aqui praticamente na semana de 13 a 20 de outubro aqui, nessa região, é que estaríamos chegando no topo. E da semana que estamos para lá, ainda faltam aí praticamente 45, 40 e 50 dias mais ou menos, ok? Então, esse para mim ainda é um fato de que o Bitcoin poderá sim buscar essa região aqui e aí ele iniciar a correção dele de bear market. Então, essa é a minha visão, é o meu estudo, baseado no ciclo do Bitcoin. Se você buscar o ciclo de 2017 aqui atrás, né, o ciclo de 2017, olha aqui, ó. Ciclo de 2017, você vê, ó, os dois candles, tá vendo? Ó? Vermelhão no mensal. Ele praticamente chegou, todos eles chegam dentro dessa linha verde escura aqui, ó. Ele praticamente chegou aqui, ó, no topo. Ele chega dentro da linha verde escura e depois ele inicia a correção. Então, quando a gente olha isso, em termos de ciclo do Bitcoin, a gente vê que existe uma possibilidade real, você vê, entrou no verde, bateu o topo. Existe uma possibilidade real dele estar entrando no topo aí, quando ele entrar justamente nessa região verde. Ele ainda não entrou. E essa região verde corresponde início de outubro. Então, para mim, em outubro, teremos topo no Bitcoin, o que pode dar ainda um delay de 30 dias para que altcoins então performem e até novembro a gente tem o topo das altcoins. Esse é um indicador da razão pela qual eu vejo que a gente tem uma chance muito grande de ir lá na região dos 134 mil e até outubro. Outro indicador também baseado no halving é esse indicador aqui, ok? E olha só, ele mostra aqui que nós estamos aqui, o halving ocorreu dia 14 de abril, ok? E nós estamos a 34,76% pós-halving aqui, do tempo, entre halving a halving, ok? Cada linha verde dessa aqui é o halving, e entre um halving e outro seria 100% do tempo. Então, nós estamos a 34,76%. Quando estávamos nessa região aqui, esse é o ciclo de 2013, né? 2013 é muito no começo. Vamos para o ciclo de 2014. Desculpa, 2017, que é esse ciclo aqui.
Quando estávamos em 34%, o Bitcoin ainda foi em novembro de 2017, o Bitcoin ainda deu uma hypada e saiu de praticamente 6 mil dólares para 19 mil dólares aqui. No período, do mesmo período dos 34% em 2017. Em 2021, que é esse período aqui, no mesmo 34%, nós estávamos com o Bitcoin a 42 mil em setembro de 2021. E de setembro de 2021 até o topo dele, que foi em novembro de 2021, o Bitcoin saiu de 40 e poucos mil para 69 mil. Ele meteu o quê? Praticamente uns 50% de alta. Aí. Então, ou seja, se você olha, halving, 34% do tempo, que é onde estamos agora, o Bitcoin nem em 2017, nem em 2021 tinha batido o topo. Agora estamos aqui, exatamente no 34,76%. O que ainda falta? Um prazozinho para ele vir a subir para essa região dos 134 mil dólares. Por quê? Porque ele ainda não bateu o ponto de topo histórico que ele já bateu em 2 ciclos anteriores. Vai se repetir? Não sei, mas a probabilidade é grande. Tipo, é possível acontecer? Sim. É possível não acontecer? Sim. Mas a probabilidade está maior para acontecer um novo topo histórico ou não? A probabilidade é muito maior de que o topo histórico aconteça entre outubro e novembro deste ano. E é isso que eu tenho que projetar o meu financeiro. O meu financeiro é focado nisso aí, ok? É focado nessa linha de compra em uma queda ainda no mês de setembro. Por isso que a galera que está lá no grupo do Imersão Cripto se vai dar bem, por quê? Porque a gente vai estar focado no mês de setembro, lá com a galera do Imersão Cripto, nos melhores momentos de compra, nas melhores criptos para comprar e principalmente nas melhores pools de liquidez para fazer durante esse período, ok? Eu vou estar trazendo também muita coisa da linha para a galera. E olha só, a minha poolzinha aqui da linha tá fantástica aqui. Eu estou bem satisfeito com ela, ok? Eu estou bem satisfeito com ela, que é a poolzinha de juros compostos que a gente está fazendo. Já tem 89 conto que eu vou jogar para cá. E aí tem novidade aqui nessa DEX da rede linha que eu vou mostrar para vocês. E lembra que eu falei no começo que existe possibilidades grandes de ganhar com short? Olha só, vou dar alguns exemplos aqui para vocês rapidinho. Olha só. Governo americano anuncia que vai colocar PIF na sua reserva, né? Lá. Ou seja, vai usar PIF para dar dados de oráculo, tal. Aí PIF, o que é que ela faz? Dá um boom, pum! Era o momento de shortar. E olha isso, ó. 37% de queda. Olha a quantidade de grana que se poderia ganhar com esse short. Por quê? Porque foi um hype simplesmente ansioso de pessoas com ejaculação precoce que achou que isso aqui ia mudar a vida. Se o ciclo não mudou, isso são hypes momentâneos. E a tendência é ela tentar voltar para a região aqui dos 13 centavos. Principalmente se o Bitcoin cair abaixo dos 107. Entendeu? Então, às vezes, o ejaculador precoce fica nervoso porque tem um pump desse, ao invés de aproveitar isso aqui, ó, a queda. E não foi só na PIF. A gente pode buscar outras que tiveram a mesma posição. Por exemplo, recentemente, nós tivemos aqui a linha. A linha, ela ainda não foi listada, mas ela foi
colocada nos futuros, tanto da Hyperliquid como da Binance. E olha só o que aconteceu. Nós mostramos ela aqui, ela estava nessa faixa dos 5 centavos. Eu até calculei mais ou menos quanto seria o meu airdrop. E olha só, o cara que shortou linha aqui, 39% de queda. E estava aberto aí para a galera fazer na Hyperliquid ou até na Binance ontem. Ontem, quando ela lançou na Binance, ainda shortaram mais aqui. E não só essa. Tem outra aqui. Deixa eu ver se essa outra tem aqui. Deixa eu ver se eles lançaram aqui. WLFI. Ó. Olha que short lindo aqui, ó. Olha que short lindo a galera pode ter pego, ó. Hypo, que era a moeda a tal da World Liberty, que foi lançada aí ontem, ou foi anteontem. Hypou, aí a galera começou a vender. Vamos dizer que você shortou aqui, quando você percebeu que ela perdeu esse suporte aqui de baixo, e você shortou aqui. Olha só, 28% de ganho. Não precisava nem shortar com 10x de alavancagem. Podia shortar com 2x ou com 1x mesmo. Você já tinha quase 30% a mais de grana. Então, sim, o mercado também dá grandes oportunidades de queda. E o melhor, eu vou levar isso até dezembro, mostrando lá no Imersão Cripto como você utilizar essas estratégias da melhor forma possível para ganhar dinheiro shortando o mercado. Presta atenção. Tudo isso a gente vai levar lá no Imersão Cripto, tá bom? Então, gente, obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto. Deus abençoe a todos do fundo do coração. Lembre-se, hoje é o último dia para você estar lá no Imersão DeFi e eu aguardo que amanhã a gente consiga fazer o lançamento. Tô tentando fazer o lançamento amanhã, mas vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.